queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual e agora iniciamos uma nova série de estudos que vão ocupar aí as próximas videoaulas, próximas semanas. Homens e mulheres da Bíblia. E nessa primeira videoaula nós vamos fazer a primeira parte sobre a antropologia bíblica. Antropologia é uma palavra que vem da língua grega, que vem de anthropos, ser humano, e logos ou logos, né? Razão, pensamento, discurso, estudo. Então, a antropologia, né, como ciência humana, né, ela tem como objeto o estudo sobre o ser humano e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo a sua origem e todas as suas dimensões, sejam elas sociais, culturais, religiosas, etc. Mas o que seria a antropologia? A antropologia bíblica. O que é a antropologia bíblica? É também o estudo do homem, mas não é uma ciência humana. É o estudo do homem segundo a Bíblia, como o homem aparece na Bíblia, como a Bíblia Sagrada trata o ser humano nas suas páginas, né? Então é o estudo do homem segundo a Bíblia, isto é, cuja fonte é as Sagradas Escrituras, né? Então, resumindo, antropologia, na ciência, né? Antropologia, o homem segundo o homem, né? Então, é pela ciência humana que o homem vai investigar. É o próprio homem investigando a si mesmo. E a antropologia não, é o homem segundo Deus. E a fonte são as Sagradas Escrituras, né? Porque nós sabemos que as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus, elas trazem a revelação de Deus para nós. E quando se fala revelação de Deus para nós, também a revelação de Deus em relação ao homem, que é o objeto especial da sua revelação, para quem ele se revela. E isso se dá na história. E isso se dá de forma progressiva ao longo dos séculos, né, dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. E nós vamos ter uma noção de quem é o homem conforme ele é apresentado nas Sagradas Escrituras, né? Então, uma introdução aqui. Segundo a Bíblia, o homem é a coroa da criação de Deus. Né? O que é a coroa? É aquilo que vem trazer o sentido para o rei, por exemplo. Né? Um rei, quando é coroado, a coroa está sobre a cabeça do rei. Então fala quando o homem é a coroa da criação, isso é aquela última parte de tudo aquilo que foi criado e que dá o sentido para tudo. Né? É o objeto do cuidado especial de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem um cuidado especial comigo e com você? Deus revela-se de forma especial ao homem nas Escrituras, naquilo que se refere à redenção do homem. Agora, um assunto que é destaque na Bíblia é a redenção, é a salvação. Isso nós vemos sempre, seja na história de Israel, seja nos evangelhos, seja na história da igreja. O homem ocupa, então, um lugar especial nas Escrituras. O homem não é um acidente de percurso. O homem não é algo assim que não tenha importância nas Escrituras. Apesar da Bíblia falar de Deus, mas ela fala de Deus se relacionando com o homem. Então nós percebemos o quanto o homem é importante para Deus, porque Deus se ocupa de revelar os seus pensamentos, as suas intenções, os seus propósitos, e revela para quem? Para o homem. Né? Então, isso mostra a importância nossa na Bíblia Sagrada. Né? A perspectiva cristã da humanidade. Somos criaturas de Deus, né? Então, como que a igreja pensa na humanidade, né?
Somos criaturas de Deus, feitos à imagem de Deus, portanto, não originários de processo evolutivo aleatório, mas de um ato consciente e proposital de Deus. Nós não somos um acidente no meio de um universo que evolui. Não, não. Nós pertencemos a um ato consciente e proposital de Deus. Deus, quando criou o homem, ele sabia porque estava criando o homem e ele tinha um propósito para o homem na sua criação. A existência humana tem um motivo, uma razão que repousa na intenção de Deus. Então, por mais que o ser humano às vezes procure propósitos em si mesmo, nós vamos encontrar o sentido da nossa vida em Deus. Esse é o grande problema da humanidade, vejo na sociedade atual, né, porque é aquela a que eu pertenço, como as pessoas ficam tentando encontrar motivos de existir em si mesmas, né? Aquela velha e conhecida frase, o que importa é ser feliz. E qual é, muitas vezes, na fala dessas pessoas e da própria prática da vida dessas pessoas, é que para ser feliz isso depende de mim e isso depende de outra pessoa. Então, o que nós vamos perceber na antropologia bíblica, né, no estudo do homem segundo as Escrituras, é que Deus é quem imprimiu um propósito no ser humano. E que se nós temos que encontrar um sentido para a vida, esse sentido está no desprendimento do próprio homem em relação a Deus. Porque olha que interessante, Deus não precisava criar nada e especialmente não precisava nos criar. Mas quando Deus cria, há algo objetivo, isto é, algo fora, algo além de Deus com o qual ele se ocupa. Então, Deus, quando cria, ele cria a objetividade, isto é, o relacionamento que não é mais consigo mesmo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas agora tem todo o universo criado, ou como alguns pensam, universos. Eu não vou entrar nessa questão aqui. Né? Eu não vim para confundir, eu vim para explicar. E o homem, por ter correspondência com Deus, o homem também, em contrapartida, ele encontra sentido da sua existência, não propriamente em si mesmo, mas além de si. A gente chama isso de altruísmo. É o descolamento do egoísmo. Você já lidou com pessoas egoístas? Você viu quanto é difícil lidar com pessoas egocêntricas? Por quê? Porque tudo gira em torno delas. Elas não concebem um mundo, um relacionamento que vislumbre o outro. Deus, quando cria, há o outro. E quando ele cria o outro, é para que o outro tenha no outro, tudo com letras garrafais, que é Deus, o sentido da sua vida. O sentido da nossa vida é Deus. O sentido da nossa vida, agora, para a nossa realidade, né, perspectiva cristã, é Cristo. Né? Tudo tem sentido em Cristo. Nada faz sentido sem Cristo. Então a existência humana tem um motivo, uma razão, que repousa na intenção de Deus. A imagem de Deus é intrínseca e é o que caracteriza a humanidade. Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso é intrínseco, faz parte da nossa natureza, né? E é o que nos caracteriza como seres humanos. Ainda dentro da perspectiva cristã, somente nós temos um relacionamento pessoal consciente com o Criador. Significa que Deus não se relacione com os demais seres criados, com as coisas criadas. Claro, tudo é para o louvor e a glória de Deus, e tudo, mesmo não tendo essa consciência de que é para a glória de Deus, como um cometa, uma estrela, uma nebulosa, né? Um bioma, mas tudo isso glorifica a Deus. Mas nós, seres humanos, temos um processo
consciente disso. E é nesse processo consciente que envolve inteligência, pensamentos, emoções, desejos, lembranças, memórias, intenções, tudo que diz respeito à nossa alma, tudo que diz respeito ao nosso espírito, isso é aquilo que a gente chama de relacionamento pessoal consciente. Deus para nós não é uma força, Deus para nós não é uma abstração, por mais que ele seja espírito. E você não apalpe um espírito, e você não enxerga um espírito, você não sente o cheiro de um espírito, mas conscientemente você sabe que Deus existe e você se relaciona com ele. Isso é meio maluco de entender. Mas a gente já nasce com essa noção de Deus. Vai ter gente que, com o passar do tempo, por não conseguir digerir esta consciência de Deus, partem para o agnosticismo, que é a indiferença em relação a se pensar ou não em Deus, de se considerar ou não o ser de Deus, ou até mesmo para o ateísmo, né, que é uma posição mais radical, em que se diz que Deus realmente não existe. Né? O agnóstico, ele fala, Deus pode até existir, mas eu não estou interessado nisso. Agora, o ateu não, o ateu ele é tácito, né? Deus não existe, pronto e acabou. Não, nós temos um processo consciente, né, em que há um Criador, que há um sentido para todas as coisas que estão à nossa volta, e esse sentido não somos nós, ele vai além da nossa experiência pessoal, ele vai além da nossa capacidade pessoal, ele vai além das possibilidades que se apresentam na ordem criada ou no universo, né? Ele vai muito além disso. Vai muito além disso. A humanidade possui uma dimensão eterna. Veja, nós não somos eternos. O ser humano não é eterno. Só existe um ser eterno, que é Deus. Mas a humanidade possui uma dimensão, uma possibilidade de experiência, de vivência, de imersão eterna. Porque ela foi criada por um Deus que é eterno. Mesmo nós sendo finitos, por estarmos circunscritos no tempo e, vou acrescentar, no espaço, em Deus, a humanidade tem um futuro eterno. Não é que seremos eternos. Isso não pertence à nossa natureza humana. A partir do momento que nós somos criados, há um tempo estabelecido para a nossa existência. Que ele perdure, mas ele não era antes daquele início. Deus não tem início. Deus não tem fim. E a eternidade não diz respeito apenas à questão do tempo, mas a essa característica de um ser que vai além daquilo que nós, pela percepção, entendemos por aquilo que está à nossa volta. Eu sei que é meio complicado de entender isso, mas veja, todas as referências que nós temos de coisas, de sistemas, é de coisa criada, de coisa que está dentro do tempo, de coisas que são parecidas conosco, né? Tem começo, meio e fim. Quando você fala de eternidade de Deus, não tem começo, meio e fim. Não é por causa de tempo, é por causa da natureza de Deus. Ele é diferente de mim, ele é diferente de você. Nós não somos pequenos deuses, portanto não entenderemos o que é ser eterno, por mais que um dia viveremos na eternidade com Deus. Viveremos na ambientação em que a vida não cessa. Viveremos na ambientação em que o tempo parece não transcorrer.
Não viveremos não viveremos numa relação em que as coisas envelhecem, perecem. Estaremos na eternidade um dia, por causa de Cristo, estaremos na eternidade com Deus. Hoje nós não entendemos isso, mas um dia nós vamos entender. Paulo explica isso lá no Hino do Amor, 1 Coríntios capítulo 13. Olha, hoje nós enxergamos tudo como por espelho. Mas um dia nós entenderemos face a face. Como nós somos compreendidos, compreenderemos. Quer dizer, aquelas coisas que dizem respeito a Deus, que faz com que Deus entenda quem nós somos, na eternidade nós vamos entender quem nós somos segundo a perspectiva de Deus. Não seremos deuses, veja bem, e não teremos uma compreensão exaustiva, plena, compreensível, como Deus tem. Por isso que Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, toda a possibilidade de conhecimento, até daquilo que muitas vezes nem acontece. Se acontecesse, Deus já saberia. E Ele sabe que não vai acontecer. Nós não temos essas coisas, né? Mesmo na eternidade, tudo pertencerá a uma realidade nossa, de criatura. Porém, numa ambientação de eternidade, os limites serão outros, as possibilidades serão outras, a realidade será outra e será surpreendente, e será maravilhosa, e será renovadora, restauradora a cada manhã. Aquilo que a gente costuma dizer, na eternidade com Deus, Deus é inesgotável. Nós nos esgotamos, porque somos limitados. É como um computador, ele faz aquilo que é possível ele fazer, faz coisas muito além daquilo que nós imaginamos que seja possível fazer, mas ele tem um limite de atuação, ele tem um limite. Agora veja o homem mesmo tendo um limite, ele vai estabelecendo novos limites para as máquinas. Pode ser que um dia isso entre em colapso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que tem alguém que vem antes, esse alguém é Deus. Então, veja, nós somos seres finitos, por quê? Porque pertencemos ao tempo, porque tivemos um início, porque não somos eternos, isto é, sempre estivemos aí. Não, Deus sempre esteve aí. Né? São Tomás de Aquino falava que Deus é a causa, isto é, a origem de todas as coisas, não causada, isso é, ele não tem origem. Ele não tem princípio e ele não tem um fim. Amém? Sei que é difícil, mas dá para entender. Consequentemente, aquilo que é bom para o homem, né? Para o homem ter essa dimensão eterna, aquilo que é bom para o homem não restringe-se apenas ao mundo material, mas ao mundo vindouro também. Então, é aquilo que Jesus fala: olha, não junteis tesouros na terra, onde traça, ferrugem, ladrões dão fim nas coisas. Não, junte tesouro nos céus, porque lá não tem traça, lá não tem ferrugem e lá não tem ladrão. Então, nós temos que preparar a nossa vida, não para ser vivida apenas aqui, agora, mas a nossa vida em Cristo, ela tem uma perspectiva eterna, porque Cristo, que é eterno, nos dá nele essa possibilidade, por estarmos nele. Vamos para um ponto seguinte, né? O relato bíblico da criação do homem. Quando se fala de origem, não se considera apenas o início da humanidade, mas também o propósito, o motivo que permeia a humanidade. Quando uma casa começa a ser construída, ela já existia como projeto na prancheta, na cabeça do arquiteto, do engenheiro. Ela já era um plano. Veja, e ela já tinha um propósito. Por que ela vai ser construída daquele jeito? Quem é que vai morar lá? O que essa família, essas pessoas vão fazer dentro dessa casa? Então, quando se fala da origem de alguma coisa, está implícito aí não apenas como começou, mas por que está sendo feito e será daquela maneira. Né? O quadro bíblico é que um Deus totalmente sábio, poderoso e bom criou o homem para
amá-lo, isto é, amar a Deus, e servi-lo, servir a Deus, e para desfrutar de um relacionamento com Ele. Quando se fala da salvação em Cristo, quando Cristo nos salva, Ele nos salva para nos habilitar a amarmos a Deus. E para pararmos de servir a nós mesmos, isto é, o egoísmo, e servirmos a quem? Ao outro, ao totalmente outro, né? O teólogo Karl Barth, eu vou falar, ele tinha uma expressão totaliteraliter, né? Então, o totalmente outro, né? Então, Deus é o totalmente outro. Ele não é um outro como qualquer um, né? Um outro como uma outra pessoa, um outro como sei lá o quê. Não, ele é o totalmente outro, porque ele é um outro que envolve a totalidade de todas as coisas. Nós estamos imersos em Deus. Deus não ocupa lugar, nós ocupamos um lugar em Deus. Paulo vai falar sobre isso lá em Atos capítulo 17, verso 28, porque nele estamos, nele vivemos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo estava falando com atenienses e evocando a pensadores gregos. Então Paulo estava falando que essa ideia de que nós só podemos ser em Deus porque estamos presentes nele, independente de termos ou não essa consciência que Deus existe. Por exemplo, o agnóstico, o ateu, ele pode até não querer considerar a pessoa de Deus ou ser contra a ideia da existência de Deus, no entanto, ele está imerso em Deus. Lembra quando Jesus fala que Deus faz seu sol e sua chuva? A gente fala sobre graça comum, né? A graça que é sobre todos, o sol e a chuva sobre bons e maus, justos e injustos, significa que todo mundo está imerso em Deus, querendo ou não, tendo consciência ou não. Nós estamos em Deus, né? Nós estamos em Deus. E Deus criou para nós o amarmos, porque Deus é amor, e Deus nos criou para servi-lo, porque Ele, de certa forma, nos serve, né? Ele faz chuva, Ele faz sol brilhar, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Olha só, Deus não serve? Deus não cuida de nós? Mas muita gente acha que quando você se converte a Cristo, é para Cristo servir a Ele. Continua dentro de um processo cíclico de egoísmo. Não se desprendeu do pecado, continua tendo ideias equivocadas a respeito de Deus. A alegria do cristão, né, é amar a Deus e servir a Deus. E desfrutar um relacionamento com Ele. Porque a Bíblia, ela mesma é o registro das relações que Deus teve com o homem desde o começo. Não é? Se o homem caiu do paraíso, lá em Gênesis 3, é porque ele quis romper um relacionamento com Deus, mas Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. A gente vai ver lá Sete, por exemplo, da descendência dele vem a invocação a Deus através de Enos. A gente vai ver Enoque, que Deus não deixou conhecer a morte porque caminhou com Deus, isto é, vivia um relacionamento com Deus. A gente vai ver Noé, a esperança que havia de redenção da humanidade, ele sobrevive, ele e sua família, ao dilúvio. Deus está sempre se relacionando com o homem. Deus, quando se revela, na verdade, se revelar significa se mostrar. Ele se mostra para o homem, porque ele é muito maior do que a possibilidade do homem de compreensão. Nós só podemos conhecer a Deus porque ele se apresenta para nós. Nós não conseguimos investigar Deus. Por isso que temos aí os agnósticos e os ateus. Eles querem, pela razão, entender Deus e não vão entender Deus. Nós vamos entender Deus por ele se revelar a nós e pela fé nós aceitarmos isso. E a fé alimentando a nossa razão, porque aí nós cremos e vemos no nosso dia a razão de ser de Deus na nossa vida. Lembra? O propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida, que não está em nós mesmos. Não está em nós, está em Deus. Bacana isso, né?
Já pensou a gente começar a falar dos homens e mulheres da Bíblia sem entendermos quem é o homem e a mulher na Bíblia? Então a gente precisa saber primeiro quem é o homem e a mulher na Bíblia, para depois estudarmos os homens e as mulheres da Bíblia, né? Então vamos avançando aí. Há um duplo relato, né, na Bíblia a respeito da criação do homem. O primeiro relato nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 29, que eu vou ler agora. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, e eles vos servirão de alimento. Então, o primeiro relato na Bíblia que fala sobre a criação do homem está aqui, né? Em Gênesis capítulo 1, do verso 26 até o 29. Por que eu não li só o 26 e o 27, que fala da criação? Porque no 28 e no 29 fala do sustento do homem e fala sobre o propósito do homem. Lembra? O homem foi criado, a gente tem a sua origem e tem ali o seu motivo, o seu propósito. Então, o homem foi criado para frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra, dominar, tem propósito. E como que ele vai fazer isso? Debaixo do sustento que o próprio Deus providenciou, no verso 29. Olha que coisa linda, irmãos. Então, é a beleza do texto sagrado. Nós vemos aí nesse primeiro relato da criação do homem, e a gente vê que o homem realmente é a coroa da criação, porque a gente vai lá no versículo 1 do capítulo 1, a partir dali são vários entes que vão sendo criados. E o homem é o último a ser criado, a coroa, é a cereja do bolo, é aquele que veio trazer a beleza para toda a criação de Deus. Não porque ela não fosse bela, mas porque ela aguardava a chegada do homem. E o homem chega no ápice, no clímax, no final ali da obra criada, né? E tem propósito, né? Tem propósito para o homem. E tem o cuidado de Deus para o homem que acabou de ser criado. Coisa linda o texto sagrado. O segundo relato bíblico da criação está em Gênesis capítulo 2, né? Do verso 7 ao 9, aí dá um pulo do 15 ao 25 e nós vamos ler agora. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora o verso 15 até o 25. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. E assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo,
mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Perceberam que esse texto é mais longo, e perceberam que esse texto ele mostra as relações do homem com Deus, as relações do homem com a criação, Deus promovendo essa interação do homem com os demais seres criados, Deus providenciando a satisfação das necessidades humanas já latentes e presentes no coração daquele homem solitário, lhe trazendo a mulher. A gente percebe o detalhe da criação da mulher. Isso não aparece em Gênesis primeiro. É muito importante a gente se ocupar desses detalhes, porque nesse texto, Gênesis 2, do verso 7 ao 9, depois do 15 ao 25, há um detalhamento e há uma centralidade do homem em relação a tudo que está à sua volta que não aparece em Gênesis 1. Então vamos avançando, né? O autor bíblico não fez dois relatos diferentes da criação do homem, mas sim dois relatos complementares. Isto é, um traz sentido para o outro. Um mostra o homem sob uma perspectiva, o outro mostra o homem de uma outra perspectiva. Então, o primeiro relato, que está lá em Gênesis 1, do verso 26 ao 29, vemos a ordem em que as coisas todas foram criadas por Deus, culminando com o homem, que é a coroa da criação, isto é, o ápice, a beleza final da criação. Esse é Gênesis 1. Agora, no segundo relato bíblico, que é Gênesis 2, do 7 ao 9, e do verso 15 até o verso 25, nós vemos a criação do homem com detalhamento e das demais coisas que criadas estão relacionadas com ele, com o homem. Percebeu? A gente percebe isso também lá no capítulo 1, né? Quando diz para o homem se multiplicar, frutificar, sujeitar a terra, dominar sobre os seres criados e tal. Agora, isso vem de uma forma mais detalhada. Por exemplo, ele vai nominar os animais. Mas ele só vai nominar os animais, por quê? Porque Deus traz os animais para o homem. Deus dá a liberdade para o homem dar o nome que quiser dar para os animais, mas quem traz os animais e quem estabelece o propósito daquilo para o homem é o próprio Deus, percebeu? Então não é o homem saindo, mexendo, fuçando por tudo e fazendo aquilo que quer. Não. Ele faz dentro de um nível de liberdade dado pelo próprio Deus. E detalhe, com essa parceria do homem, vamos colocar assim, né? Parece esquisito, mas com essa parceria entre Deus e o homem, a coisa vai tomando sentido. Os animais vão tendo nome, o homem vai percebendo as suas necessidades. Deus já sabe que o homem teria. A gente vê que o homem, que Deus já tinha visto anteriormente que o homem não tinha um ajudador. E depois que ele vai nominar os animais, Deus então, a partir dali, vê que realmente o homem precisa de uma ajudadora e chegou a hora de dar essa ajudadora. Tem propósito, tem tempo, tem razão de ser. As coisas ocupam o lugar que elas têm que ocupar. É aquilo que o autor de Eclesiastes fala no capítulo 3. Há um propósito para tudo que está debaixo do sol. Né? E há um tempo determinado para as coisas.
Né? Então você perceba a coerência que existe no texto sagrado. Se você sai do Gênesis, você vai para o Eclesiastes, você vê a complementariedade das ideias e da formação de um sentido daquilo que Deus está comunicando, está revelando para nós. Por isso que é importante estudar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né? Porque elas ampliam a nossa compreensão da realidade de nós mesmos, das pessoas, da sociedade, especialmente de Deus. Porque nós vamos vendo a beleza de Deus por trás de todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? Então, no segundo relato, nós vemos a criação do homem com detalhamento e das demais coisas que estão relacionadas com ele. A criação do homem e o conselho divino. Então a gente vê lá em Gênesis, né, 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Deus está falando com quem? Está falando consigo mesmo, né? Houve um conselho divino. Tem gente que vai falar que Deus está falando com os anjos, né? Deus não precisa da opinião dos anjos para criar, né? Convenhamos, isso é algo que nasce da Trinidade de Deus, né? Então nós cristãos que cremos na Trinidade ou Trindade de Deus, nós vemos aqui a possibilidade, né, nessa declaração, uma fórmula trinitária, isso façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente enxerga aí, né, como igreja, a Trindade de Deus, mas a gente vê que houve um conselho. Deus vinha falando, haja luz, haja isso, a terra produza, o mar produza. De repente Deus para e fala assim, façamos o homem. Ele não fez isso antes. É uma coisa que mostra que o que está vindo aí, que é o homem, é algo especial. O que se subentende é que há um destaque na criação do homem em relação ao restante dos seres criados. Porque há todo um cerimonialismo, há toda uma formalidade, uma coisa majestosa. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Bonito texto bíblico, hein, irmãos? Estão vendo como a antropologia bíblica é maravilhosa, né? Não estou desmerecendo a antropologia e ciência, não. Ela é muito importante. Mas é importantíssimo nós vermos o homem conforme as Escrituras mostram o homem. Um ato imediato de Deus. A criação do homem foi um ato imediato de Deus. Criou Deus, pois, o homem. É diferente do relato das outras coisas criadas. Por exemplo, onde a terra produz outras coisas, também o mar produz os seus seres. Deus fez, segundo Gênesis 2, uso de material pré-existente na formação do corpo, né? No princípio, a terra era sem forma e vazia, né? Então, havia o pó da terra. Deus depois vai moldando, vai dando forma e preenchendo a criação, o universo. Então, o homem, segundo Gênesis 2, ele foi feito, Gênesis 1 não fala, diz que Deus criou, mas no Gênesis 2, Deus criou o homem do pó da terra. Quer dizer, o homem tem parte na sua constituição daquilo que já existia. Mas há um outro elemento na formação do homem, né? Se um elemento é o pó da terra, que vai dar origem ao corpo do homem, o outro elemento é o ruach, é a palavra hebraica que significa o sopro de Deus nas narinas do homem, né? E aí o homem passa a ser alma vivente, né? Uma expressão hebraica, nefesh hayah, quer dizer, alma vivente. Quando Deus cria os outros seres, peixe, por exemplo, é nefesh hayah. Só que lá, peixe vem da água, os animais vêm da terra. Aqui, por mais que o homem seja, na sua constituição, parte da terra, na questão do corpo, no entanto, o fôlego, o sopro que dá origem ao homem provém de Deus. Não significa que nós temos Deus dentro de nós, hein? Não vá por esse caminho. Esse caminho é equivocado.
Um é Deus, outros somos nós. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele criou a nossa alma por ele mesmo. O nosso corpo, ele também criou. No entanto, ele usou material que já existia, que é o pó da terra. Mas a nossa alma, ela provém diretamente de Deus. Então não é como os Nefesh Hayah, produzidos do mar, produzidos da terra. Não, esse Nefesh Hayah, alma vivente, vem pelo Ruach, né? O sopro, o fôlego que vem, o vento, né? No Novo Testamento isso vai ter, a palavra grega vai ser pneuma, né? Para espírito, né? Vem de Deus, é Deus quem cria, né? É Deus quem cria. Essa alma vem de Deus. Então ela não é como nos animais, nos outros animais que vêm a constituição deles já originária do mar, conforme Deus ordena, e da terra. Deus faz o homem do pó da terra e sopra nas narinas do homem o fôlego da vida, e aí ele passa a ser um ser vivente. E aí a ideia de que o homem vai formar um todo, uma unidade. Ele não é duas coisas, um corpo e uma alma, um corpo e um espírito. Não. É uma coisa só, amalgamada, entrelaçada, que forma um todo que só Deus pode separar. É o todo que se chama corpo e alma, ou corpo e espírito. O homem forma uma totalidade. Como Deus é triuno, é um Deus só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, quando Deus nos faz, e nós somos imagem e semelhança dele, nós fomos feitos nessa conjunção, nessa união, nesse entrelaçar de corpo e de alma, formando uma totalidade. Uma coisa bonita que só Deus pode fazer. O homem nunca será capaz de fazer isso. Eu desafio a ciência. A ciência pode manipular a vida que já existe. Vida do nada, só Deus. Porque sempre haverá alguma coisa para a ciência manipular. Por sinal, a razão de ser da ciência é em cima da existência das coisas ou do vestígio das coisas que já estiveram por aqui, né? Então, por exemplo, a arqueologia, as coisas já estiveram por aqui. Ou a paleontologia, aquele registro fóssil não é o osso do animal, não é o animal, mas é o registro fossilizado de que um animal ali esteve, né? Houve uma troca química, né, do material do animal com os elementos da terra e ficou o registro ali, entendeu? É um vestígio do que já existiu. Mas o homem sempre trabalha em cima do que existe. Deus, do nada, quando nada havia, Deus criou as coisas. É muito diferente. O homem nunca chegará nisso. Perdoe cientistas, eu acho que ninguém pensa nisso, mas se pensa, já tira o cavalinho da chuva, porque a gente só trabalha aquilo que eu já falei lá anteriormente. Nós estamos imersos numa realidade de coisa criada. Então nós consideramos possibilidades sempre em cima disso que existe. Deus não. Deus é onisciente porque ele pode imaginar e vir a fazer existir coisas que nunca existiram a partir do que nada existe. Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que eu creio. Nesse Deus que os muito racionais não conseguem compreender e não gastam tempo com isso, ou ficam revoltados e começam a brigar com isso, né? Então o homem foi feito do pó da terra e a sua alma é algo que vem exclusivamente de Deus. O homem conforme um tipo divino. Os animais foram criados conforme a sua espécie.
e uma forma típica deles próprios. Porém, o homem não foi criado conforme espécie de animais inferiores. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A condição original do homem nos chama a atenção, sobressaindo em relação aos demais seres criados. Entendeu? Então, nós temos um tipo divino, não somos divinos. Não pense isso, por favor. Não somos divinos, mas temos um tipo divino. Entendeu? Dois elementos da natureza humana. Gênesis 2:7 diz assim: faz clara distinção entre a origem do corpo e da alma. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. O corpo, formado do pó da terra, material pré-existente que Deus criou e usou. A alma, como uma nova produção de Deus, no sentido estrito da palavra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, aí de novo, os dois elementos que constituem o homem, o corpo e a alma. E aquela ideia, agora formando uma unidade. A partir do momento que o pecado chega, essa unidade vai se romper. A gente vai ver lá, né? Vamos avançando, em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Interessante, né? Vemos deste relato da dupla natureza humana confirmado por outras passagens, como essa de Eclesiastes, a de Mateus, 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. A Bíblia sempre vai falar de corpo e de alma. Segundo aos Coríntios, vamos fazer a leitura de segundo aos Coríntios 5, do 1 ao 5. Sabemos que se esta nossa tenda, está falando daqui, do nosso corpo, nossa casa terrena, for destruída, temos o edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda aqui, nesse corpo, nesse mundo, nesse universo, nessa realidade nossa, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, isto é, nós vamos ter um novo corpo na segunda vinda de Cristo. Lembra da ressurreição dos mortos? Ou dos que estiverem vivos que serão transformados? Paulo fala disso lá em Tessalonicenses. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos, porque, enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos. Por causa do quê? Do pecado. E tudo que vem em consequência do pecado. Pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. É esse anseio. Por isso que lá no Apocalipse, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, deveria haver um desejo no nosso coração pela segunda vinda de Cristo, por essa transformação que ocorrerá nos que estiverem vivos e precedendo eles, os mortos que ressuscitarão. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. A gente não perde salvação. O Espírito está aqui, ele é a garantia, ele é o penhor da salvação. O apóstolo Paulo trabalha muito essa ideia. Nós não perdemos a salvação e a prova é isso. Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para a redenção. Então veja, há um selo, há uma presença do Espírito Santo em nós, mas aqui o texto está falando do quê? De que enquanto o Espírito está em nós, nós suportamos todas essas adversidades, mas fica aqui aquele desejo, aquela angústia pela segunda vinda de Cristo, quando, se estivermos mortos, ressuscitaremos e na sequência os vivos serão transformados e encontraremos com Cristo nas alturas. Ai, meu Deus! Que coisa linda isso,
Posição exaltada do homem, o ápice da criação. Foi coroado rei da criação material e recebeu o domínio sobre os animais, sobre os demais seres criados. Tenha domínio sobre, né? Está lá em Gênesis capítulo 1. Toda a natureza e todos os seres criados são subservientes à sua vontade e propósito, para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificassem o onipotente Criador e o Senhor do Universo. Quer dizer, o homem vivendo os propósitos de Deus em meio a tudo aquilo que Deus criou. Isso ia crescendo em glória e louvor e honra ao nosso Deus. O pecado chegou, né? Em Gênesis 3. Mas Deus não desistiu. E Deus promove a redenção. Por isso que eu falei lá atrás, né? A Bíblia, ela vai mostrar a história da redenção. É o que a gente vê expresso, né? Por quê? Porque o pecado chegou logo, né? E o homem voltou as costas para Deus logo ali no início da história. E Deus não desistiu, porque essa criação é dele, não é do pecado. Deus não desiste. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está pensando em desistir da vida, se você está pensando em desistir, jogar tudo para o alto, que às vezes a gente pensa mesmo, né? A gente desanima. Deixa isso ser só um momento de extravasar as emoções. Baixe a guarda, respire fundo e pense no quanto Deus tem insistido com a sua vida e que não vale a pena a gente jogar tudo para o alto. Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Se Ele pôs, as coisas vão acontecer. Continue firme no Senhor. Né? Vamos avançando aqui. Toda a natureza e todos os seres criados são subservientes à sua vontade e propósito para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificassem o onipotente Criador e Senhor do Universo. Aí vem um texto maravilhoso, o Salmo 8, do verso 3 ao 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Salmo 8, 3 ao 8. Olha aí, né? Tudo atendendo aquela ordem, aquele propósito presente lá em Gênesis capítulo 1, né? Coisa linda. E aí chegamos aí, já caminhando para o final da nossa lição de hoje, e a gente vai continuar na próxima falando sobre a antropologia bíblica, mas vamos falar outras questões. Concluindo, vimos que a antropologia bíblica ocupa-se do estudo do homem segundo o relato bíblico. Vimos como o relato bíblico dá destaque ao homem em sua criação e também do homem em relação às demais criaturas. Vimos que o homem é criado por Deus em imagem e semelhança a ele e que está em um nível superior na ordem criada. Portanto, o homem é único na criação. E para você refletir, você imaginava que o homem possuísse em si mesmo tanta grandeza e importância? Já tinha parado para pensar nisso? Ou você é aquele que fica, ó vida, ó dor? Nós somos importantes sim. Mas sem ufanismos aí, tá? Vamos deixar a bola baixa. Você imaginava que Deus dá tanta importância assim ao ser humano? O que isso muda em sua relação com o mundo? Vai pensando. O que isso muda em sua relação consigo mesmo? E o que isso muda em relação com Deus Criador? Pense nessas coisas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por esta primeira lição dos homens e mulheres na Bíblia, por essa primeira parte da antropologia bíblica que estudamos. Obrigado, Pai,
porque nós ocupamos um lugar de destaque em tudo aquilo que o Senhor criou. Que nós saibamos ver em Cristo a importância que o Senhor nos deu, na redenção em Cristo, a readequação, o reajuste nosso na continuidade dos teus propósitos, honrarmos e glorificarmos o teu nome, amarmos o Senhor, servirmos a ti e vivermos um relacionamento verdadeiro contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder novamente continuarmos estudando as Sagradas Escrituras juntos. Deus te abençoe. Um abração. Deus permitindo, até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe.